Bilionário voltou mais cedo para casa e ficou em choque com o que viu. Roberto Almeida Santos jamais imaginava que decidir sair mais cedo do escritório pela primeira vez em 8 meses mudaria sua vida para sempre. Aos 42 anos, o empresário havia construído um império no ramo de importação e exportação. Mas sua agenda implacável o mantinha longe de casa desde o amanhecer até a madrugada. Naquela tarde de quinta-feira, depois de cancelar uma reunião importante, ele dirigiu seu BMW pelas ruas de São Paulo, com um misto de ansiedade e expectativa. Há quanto tempo não via os filhos acordados? Há quanto tempo não os surpreendia chegando em casa antes das 10 da noite? Ao estacionar na garagem de sua mansão no bairro Jardins, Roberto sorriu antecipando a alegria dos meninos. Pedro, de 8 anos, e Miguel, de 6, mal o viam nos dias de semana. Sempre que chegava em casa, eles já estavam dormindo, cuidados pela babá que havia contratado 2 anos atrás. Decidiu entrar pela porta dos fundos para fazer uma surpresa. O som de vozes vindas da sala o fez diminuir o passo. Era Conceição, a babá, conversando com as crianças. Roberto se aproximou silenciosamente, planejando aparecer de repente e ver a reação dos filhos. Mas o que viu o deixou completamente paralisado. Conceição estava sentada na poltrona principal da sala, vestindo seu uniforme azul marinho impecável, com a touca branca que sempre usava. Nos braços, segurava um livro grosso de capa preta. Pedro estava encostado em seu ombro esquerdo, enquanto Miguel se aconchegava do lado direito, ambos com os olhos fixos nas páginas. E então Jesus disse para os discípulos, a voz suave de Conceição ecoava pela sala, que era preciso amar uns aos outros como ele os havia amado. Roberto sentiu o sangue ferver em suas veias. Uma Bíblia. Ela estava lendo a Bíblia para seus filhos. Conceição! Gritou, irrompendo na sala com o rosto vermelho de raiva. A mulher de 28 anos quase derrubou o livro do susto. As crianças se assustaram e se afastaram dela imediatamente, correndo para trás do sofá. Senhor Roberto! Conceição se levantou rapidamente, segurando o livro contra o peito. O senhor chegou cedo hoje. O que diabos você está fazendo? Ele apontou para a Bíblia com o dedo tremendo de raiva. Quem lhe deu permissão para doutrinar meus filhos? Senhor, eu posso explicar... Explicar o quê? Roberto avançou em direção a ela. Que você está aproveitando minha ausência para enfiar religião na cabeça das minhas crianças? Que está desrespeitando completamente minha autoridade como pai? Conceição engoliu em seco. Seus olhos castanhos brilhavam com lágrimas que tentava conter. Havia trabalhado para a família Santos há 2 anos e nunca havia visto o patrão tão furioso. Foi o Miguel que pediu, senhor, ela disse com a voz trêmula. Ele queria saber sobre... Não me venha com essa, Roberto interrompeu. Uma criança de 6 anos não pede para ler a Bíblia. Você que colocou essa ideia na cabeça dele. Do cantinho onde se escondiam, Miguel começou a chorar baixinho. Pedro passou o braço ao redor do irmão menor, tentando consolá-lo. Papai, ela não fez nada de errado, Pedro falou com a voz pequena. Foi o Miguel que perguntou onde a mamãe está agora, e a Conceição disse que... Cale a boca! Roberto gritou com o filho. Vão para o quarto. Agora! As 2 crianças correram escada acima, soluçando. O som de uma porta batendo ecoou pela casa. Roberto voltou-se para Conceição, que permanecia de pé, tremendo. Você está demitida, disse com frieza. Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Senhor Roberto, por favor, me deixe explicar. Conceição juntou as mãos em súplica. Eu jamais faria algo para prejudicar as crianças. Elas são como meus próprios filhos. Exatamente o problema. Ele pegou a Bíblia das mãos dela e a jogou sobre a mesa de centro com força. Elas não são seus filhos, são meus. E eu decido o que é melhor para elas. Mas, senhor, o Miguel estava tendo pesadelos todas as noites, perguntando sobre a mamãe. Eu só tentei. Não quero ouvir suas desculpas. Roberto apontou para a porta. Suma da minha vista. E se eu descobrir que você tentou contactar meus filhos de alguma forma, vou processá-la. Conceição baixou a cabeça. Suas lágrimas finalmente escaparam, pingando no chão de mármore da sala.
Está bem, senhor, murmurou. Vou buscar minhas coisas. Ela subiu as escadas lentamente. Roberto podia ouvi-la no quarto que ocupava no sótão, arrumando seus poucos pertences. 20 minutos depois, ela desceu carregando uma mala pequena e uma sacola plástica. Senhor Roberto, disse parada na porta da sala. Eu sei que o senhor acha que fiz algo errado, mas aqueles meninos precisam de carinho. Eles sentem muita falta da senhora Marina. Não ouse falar o nome da minha esposa, Roberto rosnou, e não me dê conselhos sobre como criar meus filhos. Conceição assentiu e seguiu em direção à porta. No último momento, virou-se. Eu só queria que eles soubessem que a mamãe deles está em um lugar bonito e que continua amando eles. Era só isso. Com essas palavras, saiu da casa, fechando a porta suavemente atrás de si. Roberto ficou sozinho na sala silenciosa. Pegou a Bíblia da mesa e a observou por alguns segundos. Sem pensar duas vezes, jogou-a no lixo da cozinha. Agora precisava resolver o problema imediato. Quem cuidaria dos meninos? Subiu as escadas e bateu na porta do quarto dos filhos. Pedro, Miguel, posso entrar? Não houve resposta. Ele abriu a porta e encontrou os dois deitados na cama, de costas para ele. Meninos, precisamos conversar. Onde está a Conceição? Miguel perguntou sem se virar. Ela não vai mais trabalhar aqui. Por quê? Pedro se virou com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela é boa com a gente. Isso não importa. Roberto se sentou na beirada da cama. Vou contratar outra pessoa para cuidar de vocês. Mas a gente gosta da Conceição. Miguel finalmente se virou, revelando o rostinho molhado de lágrimas. Ela faz bolo de cenoura e conta histórias legais. A nova babá também vai fazer essas coisas. Não vai ser igual. Pedro cruzou os braços. A Conceição conhece a gente. Sabe que eu tenho medo do escuro e que o Miguel não gosta de brócolis. Roberto suspirou. Não tinha tempo para aquela conversa. Precisava voltar ao escritório para a reunião das 5. Vocês vão se acostumar, disse se levantando. Agora fiquem aqui. Vou ligar para uma agência e amanhã mesmo teremos alguém novo. Papai. Miguel o chamou quando ele já estava na porta. A Conceição pode vir visitar a gente? Não, Miguel. Ela não pode. Roberto saiu do quarto ignorando os soluços renovados dos filhos. No dia seguinte, uma mulher de 50 anos chamada Vera Souza se apresentou na casa dos Santos. Roberto a havia contratado através da agência mais cara de São Paulo, que prometia babás com formação superior e experiência internacional. Vera era o oposto de Conceição em tudo. Alta, magra, loira, com roupas elegantes e uma postura rígida. Falava com sotaque estrangeiro e carregava consigo um currículo impressionante. Havia trabalhado para famílias diplomatas em Paris e Londres. As crianças precisam de estrutura e disciplina, ela disse a Roberto durante a entrevista. Rotinas rígidas, horários fixos para tudo. É assim que se educa crianças de família importante. Isso soava exatamente como o que Roberto queria ouvir. Perfeito, ele assinou o contrato. Quando pode começar? Imediatamente. Roberto apresentou Vera aos filhos antes de sair para o trabalho. A recepção foi gelada. Pedro mal olhou para ela e Miguel se escondeu atrás do irmão. Eles vão se acostumar, Vera disse com um sorriso forçado. Crianças sempre resistem a mudanças no início. Durante toda aquela primeira semana, Roberto chegava em casa e encontrava a casa em silêncio absoluto. Vera o recebia com relatórios detalhados das atividades do dia. Horário das refeições, estudos, banho, sono. Tudo perfeitamente organizado. E os meninos? Como estão se adaptando? Ele perguntava. Muito bem, Vera respondia sempre. Apenas precisam aprender a seguir regras. Nos fins de semana, Roberto tentava interagir com os filhos, mas eles pareciam distantes, apáticos. Respondiam suas perguntas com monossílabos e passavam a maior parte do tempo nos quartos. Vocês estão gostando da Vera? Perguntou no domingo durante o almoço. Pedro deu de ombros. Miguel mexia na comida sem comer. Ela é diferente da Conceição, Pedro finalmente disse. Diferente como? Ela não ri, Miguel murmurou. E não deixa a gente brincar depois do lanche. Disciplina é importante,
Roberto repetiu as palavras de Vera. Vocês vão agradecer quando forem mais velhos. Mas no fundo, algo o incomodava. A casa estava quieta demais. Onde estavam as risadas que ocasionalmente escutava quando Conceição estava lá? Onde estavam os sons de brincadeiras e conversas? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na segunda semana com Vera, a vizinha do lado, Dona Antônia, uma senhora de 70 anos que sempre foi simpática com a família, tocou a campainha. Boa tarde, Roberto, ela disse quando ele atendeu. Posso falar com você um minutinho? Claro, Dona Antônia. Aconteceu alguma coisa? A senhora hesitou antes de responder. É sobre seus meninos. Tenho ouvido alguns barulhos. Que tipo de barulhos? Choros e gritos. Durante o dia, quando você não está. Roberto sentiu um aperto no peito. Tem certeza? Minha janela da cozinha fica bem próxima ao quarto deles. Ontem ouvi claramente alguém gritando com as crianças. Uma voz de mulher. Deve ter sido algum mal-entendido. A Vera é muito profissional. Dona Antônia o olhou com expressão preocupada. Roberto, você conhece essa mulher há quanto tempo? A agência a recomendou. Ela tem ótimas referências. Só estou dizendo que aqueles meninos pareciam mais felizes com a moça anterior. A Conceição era um amor com eles. Depois que Dona Antônia se foi, Roberto ficou inquieto. Decidiu sair do escritório mais cedo novamente, mas desta vez sem avisar. Chegou em casa às 3 da tarde e encontrou a porta da frente trancada. Usou sua chave e entrou silenciosamente. A casa estava em silêncio, mas ele podia ouvir a voz de Vera vinda do andar de cima. Já disse para ficarem quietos, ela gritava. Se ouvirem mais um pio, vou trancar vocês no quarto pelo resto da tarde. Roberto subiu as escadas de 2 em 2 degraus. A porta do quarto dos meninos estava entreaberta. Através da fresta, viu Vera segurando Miguel pelo braço. Pare de choramingar, ela dizia balançando o menino. Você é fraco demais. Precisa aprender a ser homem. Pare! Roberto irrompeu no quarto. Tire as mãos do meu filho. Vera soltou Miguel imediatamente e se virou assustada. Senhor Santos, não o esperava. O que está acontecendo aqui? Nada demais. Apenas corrigindo um comportamento inadequado. Roberto olhou para os filhos. Pedro estava sentado na cama com os olhos arregalados de medo. Miguel chorava baixinho, esfregando o braço onde Vera havia segurado. Saiam do quarto, Roberto disse para os meninos. Vão brincar lá embaixo. Os dois correram para fora imediatamente. Vera, preciso falar com você. Senhor Santos, posso explicar. Aquele menino é muito mimado. Precisa de pulso firme. Pulso firme não significa agredir uma criança de 6 anos. Eu não agredi ninguém. Apenas segurei o braço dele para chamar a atenção. É um método educacional comprovado. Método educacional? Roberto sentiu a raiva crescendo. Você estava gritando com eles. Crianças precisam de autoridade. Elas estavam fazendo muito barulho, incomodando os vizinhos. Eles são crianças. É normal fazerem barulho. Vera cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva. Com todo respeito, Sr. Santos, você me contratou justamente porque não tem tempo para educar seus filhos. Se não concorda com meus métodos, talvez devesse reconsiderar suas prioridades. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Vera estava certa sobre uma coisa. Ele realmente não tinha tempo, mas isso não justificava o que acabara de presenciar. Você está demitida, disse friamente. Pegue suas coisas e vá embora. Como desejar, Vera respondeu com desdém. Mas quando suas crianças mimadas se tornarem adolescentes problemáticos, não diga que não foi avisado. Ela saiu do quarto pisando duro. Roberto ficou sozinho, tentando processar o que havia acontecido. Em 2 semanas havia demitido 2 babás, uma por ler a Bíblia, outra por maltratar seus filhos. Desceu as escadas e encontrou Pedro e Miguel sentados no sofá da sala, abraçados um no outro. Ela foi embora? Pedro perguntou. Foi. Não vai mais voltar. Os meninos suspiraram aliviados. Papai,
Miguel se aproximou timidamente. A Conceição pode voltar? Roberto se ajoelhou na frente do filho menor e segurou suas mãos pequenas. Por que você quer que ela volte, Miguel? Porque ela é legal. Ela faz a gente rir e conta histórias bonitas. E ela não grita. Que tipo de histórias? Pedro se aproximou também. Histórias sobre pessoas boas que ajudam outras pessoas e sobre um lugar bonito onde as pessoas ficam felizes para sempre. Vocês perguntaram sobre a mamãe para ela? Miguel assentiu. Eu perguntei onde a mamãe estava, e ela disse que a mamãe estava em um lugar muito bonito, cheio de luz, onde não tem tristeza. Roberto sentiu um nó na garganta. Desde que Marina havia falecido em um acidente de carro 2 anos atrás, ele havia evitado qualquer conversa sobre morte ou vida após a morte com os meninos. Achava que era melhor não alimentar falsas esperanças ou confundir suas mentes jovens. E vocês acreditaram nela? Sim, Pedro disse. Ela disse que a mamãe continua amando a gente, mesmo estando longe. Que ela fica feliz quando a gente é feliz. E isso fez vocês se sentirem melhor? Muito melhor. Miguel sorriu pela primeira vez em semanas. A Conceição disse que, quando a gente tem saudade, é só fechar os olhos e pensar que a mamãe está mandando um abraço para a gente. Roberto abraçou os 2 filhos, sentindo uma culpa imensa crescer em seu peito. Conceição havia dado aos meninos exatamente o que eles precisavam: conforto, esperança e uma forma de lidar com a perda da mãe. E ele a havia demitido por isso. Vou tentar entrar em contato com ela, prometeu, mas não posso garantir que ela vai querer voltar. Por que ela não ia querer? Pedro perguntou. Porque papai foi muito grosso com ela. Naquela noite, depois de colocar os meninos na cama, Roberto procurou o número de Conceição em seus registros. Tentou ligar várias vezes, mas o telefone estava desligado. Lembrou-se que ela havia mencionado morar no bairro Vila Madalena, mas não sabia o endereço exato. Decidiu contratar um detetive particular para localizá-la. Parecia excessivo, mas ele precisava encontrá-la. 3 dias depois, o detetive ligou com informações. Conceição Maria Silva, 28 anos. Mora na Vila Madalena, número 847 da Rua Harmonia. Atualmente trabalha como faxineira noturna em um prédio comercial no centro da cidade. Roberto anotou o endereço. No sábado de manhã, deixou os meninos com uma babá temporária e dirigiu até a Vila Madalena. A Rua Harmonia era bem diferente do bairro onde morava. Casas simples, muitas delas precisando de reforma, carros antigos estacionados nas calçadas. O número 847 era uma casa pequena de 2 andares, pintada de azul claro, com um pequeno jardim na frente. Roberto estacionou e caminhou até a porta. Antes que pudesse bater, ouviu vozes vindas de dentro. Mãe, a senhora tomou o remédio hoje? Era a voz de Conceição. Tomei, filha, mas está doendo muito hoje. Roberto bateu na porta. Passos se aproximaram e Conceição abriu, vestindo uma camiseta simples e calça jeans. Sua expressão mudou imediatamente quando o viu. Senhor Roberto, ela disse surpresa. O que faz aqui? Conceição, precisamos conversar. Posso entrar? Ela hesitou por um momento. Depois abriu a porta completamente. Claro, entre. A casa era pequena, mas arrumada. A sala tinha sofás antigos, mas limpos, algumas plantas na janela e fotos de família nas paredes. Uma senhora de cabelos grisalhos estava sentada em uma cadeira de rodas próxima à televisão. Mãe, este é o senhor Roberto, meu antigo patrão. Conceição fez as apresentações. Senhor Roberto, esta é minha mãe, Dona Benedita. Muito prazer. Roberto cumprimentou a senhora. Como está se sentindo? Bem, obrigada. Dona Benedita sorriu. Conceição falou muito dos seus meninos. Como eles estão? Roberto olhou para Conceição, que desviou o olhar. Eles estão precisando de você, admitiu. Conceição indicou para ele se sentar no sofá. Ela permaneceu de pé, claramente desconfortável. O que aconteceu? Perguntou. A nova babá que contratei não deu certo. Na verdade, foi um desastre. O senhor encontrou outra pessoa, então? Não.
Estou cuidando deles sozinho nos fins de semana e contratando babás temporárias durante a semana. Mas eles perguntam por você todos os dias. Conceição se sentou na poltrona em frente a ele. Senhor Roberto, por que está me procurando? Da última vez que nos vimos, o senhor deixou muito claro que meus serviços não eram mais necessários. Eu estava errado. As palavras saíram com dificuldade. Muito errado. E vim aqui para me desculpar. Se desculpar? Sim, e para pedir que você volte a trabalhar para nós. Conceição olhou para a mãe, que observava a conversa em silêncio. Senhor Roberto, eu não sei... Eu sei que agi como um idiota. Julguei você sem entender o que realmente estava acontecendo. Os meninos me explicaram sobre as perguntas deles, sobre como você os ajudou a lidar com a saudade da mãe. Eu só tentei consolá-los. Eles estavam sofrendo tanto e você fez a coisa certa. Eu que estava cego pela minha própria dor e pelo medo de enfrentar certas conversas com eles. Dona Benedita se intrometeu na conversa. Moço, minha filha chorou muito depois daquele dia. Ela disse que foi acusada de coisas que não fez. Roberto sentiu o peso da culpa ainda mais forte. Dona Benedita, a senhora tem razão. Eu fui injusto com sua filha. E não só injusto, mas cruel. Ela ama aquelas crianças como se fossem sobrinhos, continuou a senhora. Chegava em casa contando sobre as travessuras deles, as coisas engraçadas que falavam. Quando foi demitida, foi como se tivesse perdido família. Roberto olhou para Conceição, que tinha lágrimas nos olhos. É verdade isso? Conceição assentiu. Pedro e Miguel se tornaram muito importantes para mim. Quando a senhora Marina, quando ela partiu, eu prometi a mim mesma que cuidaria deles como se fossem meus. Eles precisavam de tanto carinho, e eu tirei isso deles por puro preconceito. Roberto passou a mão pelos cabelos. Conceição, eu ofereço em dobro o salário que pagava antes, e plano de saúde completo para você e sua mãe. Senhor Roberto, e vou tentar estar mais presente. Prometo que vou reduzir minhas viagens e passar mais tempo em casa. Os meninos precisam do pai deles também. Conceição limpou as lágrimas com as costas da mão. O senhor tem certeza de que não vai mudar de ideia novamente? Não suportaria magoar as crianças outra vez. Tenho certeza absoluta. Na verdade, se você aceitar voltar, quero que saiba que pode educar as crianças da forma que achar melhor, incluindo responder perguntas sobre religião ou vida após a morte. Mesmo? Percebi que você deu a eles algo que eu não consegui dar: esperança e conforto. Eles estão mais felizes acreditando que a mãe está em um lugar bonito do que sem saber nada sobre onde ela pode estar. Dona Benedita bateu palmas devagar. Agora sim está falando como um pai de verdade, disse sorrindo. Conceição olhou para a mãe, depois para Roberto. Posso pensar até amanhã? Claro. Mas posso perguntar qual é sua preocupação? É que... Ela hesitou. Eu comecei outro trabalho, como faxineira noturna. O dinheiro é bom, e eu preciso pagar o tratamento da minha mãe. Roberto olhou para Dona Benedita na cadeira de rodas. Que tipo de tratamento? Fisioterapia para as pernas, Conceição explicou. Ela teve um derrame há 6 meses. Os médicos disseram que com fisioterapia intensiva, ela pode voltar a andar. Mas o plano de saúde básico não cobre tudo o que ela precisa. E seu pai? Conceição e Dona Benedita trocaram um olhar triste. Meu marido nos abandonou quando soube da minha condição, Dona Benedita disse com amargura. Disse que não tinha se casado para ser enfermeiro. Roberto sentiu uma mistura de indignação e admiração. Conceição estava trabalhando em múltiplos empregos para cuidar da mãe doente, e mesmo assim havia encontrado energia para dar amor e atenção aos seus filhos. Conceição, o plano de saúde que vou oferecer para vocês é o mesmo que eu e meus filhos temos. Cobrirá toda a fisioterapia necessária, consultas particulares, medicamentos, tudo. Senhor Roberto, isso deve custar uma fortuna. Para mim é dinheiro. Para meus filhos você é insubstituível. Conceição olhou novamente para a mãe, que sorria e acenou positivamente. Está bem, disse finalmente. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Se algum dia o senhor tiver dúvidas sobre meus métodos ou decisões,
Me procure para conversar antes de tirar conclusões. Não quero passar por aquela humilhação novamente. Prometido. Roberto se levantou e estendeu a mão. Quando você pode começar? Segunda-feira de manhã. Perfeito. Quando Roberto chegou em casa, encontrou Pedro e Miguel assistindo televisão com a babá temporária. Mal ele entrou na sala, os dois correram para ele. E aí, papai? Achou a Conceição? Pedro perguntou ansioso. Achei. E ela vai voltar segunda-feira. Os gritos de alegria dos meninos devem ter sido ouvidos na casa vizinha. Eles pularam, dançaram e abraçaram Roberto com tanta força que ele quase perdeu o equilíbrio. Ela vai trazer bolo de cenoura? Miguel perguntou. Acho que sim. Roberto riu. E vai poder responder todas as perguntas de vocês também. Até sobre a mamãe? Principalmente sobre a mamãe. No domingo à noite, Roberto colocou os filhos na cama pessoalmente, algo que não fazia há meses. Eles estavam empolgados demais para dormir facilmente. Papai, Pedro disse quando Roberto já estava desligando a luz. Obrigado por trazer a Conceição de volta. Eu que peço desculpas por ter mandado ela embora. Você não sabia que ela era boa, Miguel disse com a sabedoria inocente de uma criança. Mas agora sabe. Roberto beijou a testa dos dois. Agora sei, e prometo que vou conhecer melhor as pessoas antes de julgá-las. E vai ficar mais tempo em casa? Pedro perguntou esperançoso. Vou tentar. Na verdade, vou fazer mais que tentar. Vou conseguir. Na segunda-feira de manhã, Roberto cancelou 2 reuniões para estar em casa quando Conceição chegasse. Queria presenciar o reencontro e também estabelecer novas regras de funcionamento da casa. Às 8 horas em ponto, a campainha tocou. Roberto foi atender, mas Pedro e Miguel chegaram primeiro correndo escada abaixo de pijama. Conceição! Gritaram em uníssono, se jogando nos braços dela antes mesmo que pudesse entrar na casa. Meus meninos, ela disse rindo e abraçando os dois. Como cresceram nessas semanas. A gente sentiu sua falta, Miguel disse grudado nela, todas as noites. Eu também senti falta de vocês, muito falta. Roberto observava a cena com um sorriso no rosto. Era impossível negar o amor genuíno que existia entre a babá e seus filhos. Conceição, ele se aproximou. Bem-vinda de volta. Obrigada, senhor Roberto. Estou feliz de estar aqui. Temos algumas coisas para conversar depois, sobre rotinas, métodos educativos, essas coisas. Claro. Mas primeiro, ele olhou para os meninos. Que tal um café da manhã especial? Ouvi dizer que alguém aqui faz um bolo de cenoura famoso. Posso fazer agora, Conceição disse animada, se os meninos quiserem me ajudar na cozinha. Queremos! Eles gritaram juntos. 3 horas depois, a casa estava cheia de cheiro de bolo e risadas. Roberto trabalhava em seu laptop na mesa da cozinha, mas prestava atenção nas conversas de Conceição com as crianças. Conceição, Miguel perguntou enquanto lambuzava de açúcar. Você ficou triste quando o papai mandou você embora? Fiquei muito triste, Miguel. Mas não fiquei brava com seu pai. Por que não? Porque às vezes as pessoas fazem coisas erradas quando estão preocupadas ou com medo. E seu papai estava preocupado com vocês. Pedro olhou para Roberto, que fingiu não estar ouvindo. Ele estava com medo da Bíblia? Não da Bíblia. Conceição explicou pacientemente. Ele estava com medo de que alguém ensinasse coisas para vocês que ele não aprovava. É normal um pai querer proteger os filhos. Mas ler sobre Jesus é ruim? Miguel perguntou confuso. Não é ruim, não. Mas existem famílias que acreditam em coisas diferentes. E seu pai queria ter certeza de que vocês aprenderiam primeiro o que ele acredita. Roberto parou de digitar. A forma como Conceição explicava a situação sem vilificar ninguém era impressionante. E agora? Pedro perguntou. Podemos ouvir as histórias da Bíblia de novo? Conceição olhou para Roberto, que acenou positivamente. Se vocês quiserem e seu pai permitir, sim. Queremos, os dois disseram juntos. Então, depois do almoço, a gente pode ler um pouquinho. Naquela tarde, Roberto decidiu participar da sessão de leitura. Sentou-se no sofá ao lado dos filhos, enquanto Conceição abria a Bíblia.
O que vocês querem ouvir hoje? Ela perguntou. A história do homem que perdoou quem foi mal para ele, Pedro disse. Conceição procurou a passagem e começou a ler sobre José e seus irmãos. Roberto se surpreendeu com a forma como ela adaptava a linguagem para que as crianças entendessem, explicando os contextos históricos e fazendo paralelos com situações que eles conheciam. José não ficou com raiva dos irmãos? Miguel perguntou quando ela terminou. Ficou muito triste e magoado, Conceição explicou. Mas ele entendeu que guardar raiva no coração só machuca a gente mesmo. Então escolheu perdoar. Como a Conceição perdoou o papai? Pedro olhou para o pai. Roberto sentiu o rosto esquentar de vergonha. É isso mesmo. Conceição sorriu. Perdoar faz bem para quem perdoa também. Conceição. Roberto se intrometeu na conversa. Eu nunca pedi desculpas formalmente para você na frente dos meninos. Ela o olhou surpresa. Não é necessário, senhor Roberto. É sim. Ele se levantou e ficou de frente para ela. Conceição, peço desculpas por ter julgado você erradamente, por ter gritado com você e por ter tirado você da vida dos meus filhos sem entender o quanto eles precisavam de você. Pedro e Miguel observavam atentos. Eu aceito suas desculpas, Conceição disse emocionada, e espero que possamos começar de novo. Começar de novo, mas melhor. Roberto se sentou novamente. Porque agora eu entendo o valor do que você faz por esta família. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nas semanas seguintes, Roberto cumpriu sua promessa de passar mais tempo em casa. Cancelou 2 viagens internacionais e delegou várias responsabilidades para seus sócios. Pela primeira vez em anos, estava presente na rotina diária dos filhos. Descobriu que Pedro tinha talento para desenho e passava horas criando histórias em quadrinhos sobre super-heróis. Miguel era fascinado por animais e sonhava em ser veterinário quando crescesse. Como nunca havia percebido esses interesses antes. Conceição, ele disse uma manhã, enquanto tomavam café juntos, depois de levar as crianças para a escola. Obrigado por cuidar tão bem deles durante todo esse tempo. É meu trabalho, Sr. Roberto. Mas também é meu prazer. Não é só trabalho, é amor. E eu não valorizava isso antes. O senhor estava lidando com muita coisa sozinho. Perder a esposa, criar 2 filhos pequenos, tocar um negócio. Não é fácil. Mas você também estava lidando com muita coisa. Sua mãe doente, dificuldades financeiras, um emprego exigente. E ainda assim, nunca deixou de dar carinho aos meninos. Conceição sorriu. É que eles preencheram um vazio no meu coração também. Eu sempre quis ter filhos, mas nunca encontrei a pessoa certa. Cuidar do Pedro e do Miguel me deu uma sensação de família que eu não tinha. E agora? Está namorando alguém? Não tenho tempo para relacionamentos, ela riu. Entre o trabalho aqui, cuidar da minha mãe e as fisioterapias dela, meus dias são bem corridos. Como estão as fisioterapias? Muito bem. O médico disse que ela pode voltar a andar sem cadeira de rodas em alguns meses. O plano de saúde que o senhor providenciou fez toda a diferença. Roberto se sentiu bem sabendo que sua decisão estava ajudando Dona Benedita a se recuperar. Conceição, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em ter seus próprios filhos? Penso, mas na situação atual seria impossível. Não posso criar uma criança morando na casa da minha mãe, trabalhando todos os dias. Uma criança precisa de atenção integral. E se sua situação mudasse? Como assim? Roberto tinha uma ideia há alguns dias, mas não sabia como abordar o assunto. Estou pensando em oferecer o quartinho de empregada do fundo para você, com banheiro privativo, entrada independente. Seria mais prático para você não ter que ir e vir todos os dias. E Dona Benedita poderia se mudar para cá também quando estiver melhor. Conceição o olhou espantada. Senhor Roberto, isso é muito generoso, mas não é generosidade, é praticidade. E pensando no bem-estar dos meninos também. Eles se sentiriam mais seguros sabendo que você está sempre por perto. Mas minha mãe, o quarto é grande, cabe 2 camas tranquilamente.
E a casa tem rampa de acesso para a cadeira de rodas. Seria perfeito para a recuperação dela. Conceição ficou em silêncio por alguns minutos, processando a proposta. Posso conversar com minha mãe primeiro? Claro, sem pressão. E o senhor tem certeza de que quer 2 mulheres morando na sua casa? Roberto riu. Conceição, esta casa estava vazia mesmo com 4 pessoas morando nela. Era uma casa sem vida, sem amor. Você trouxe vida de volta para cá. Sua mãe seria bem-vinda também. Naquela noite, Conceição conversou com Dona Benedita sobre a proposta. No dia seguinte, deu sua resposta. Aceito, com uma condição. Qual? Não quero que o senhor se sinta obrigado a cuidar da gente para sempre. Se um dia não der mais certo, pode falar abertamente. Combinado. A mudança aconteceu no final de semana. Roberto contratou uma empresa de mudanças e pessoalmente ajudou a instalar Dona Benedita no quartinho, que havia sido reformado com piso antiderrapante e barras de apoio no banheiro. Pedro e Miguel estavam eufóricos com a novidade. Agora tinham Conceição sempre por perto e ganharam uma vovó postiça que adorava ouvi-los contar sobre o dia na escola. Roberto, Dona Benedita disse no primeiro jantar que fizeram todos juntos. Obrigada por acolher a gente assim. Imagina, Dona Benedita, vocês são família agora. Família? Pedro perguntou. É, Roberto sorriu. Uma família diferente, mas família mesmo assim. Nos meses seguintes, a dinâmica da casa se transformou completamente. Conceição assumiu oficialmente não apenas o cuidado das crianças, mas também a administração doméstica. Dona Benedita, que se recuperava rapidamente, ajudava com pequenas tarefas e se tornou confidente dos meninos. Roberto começou a trabalhar mais de casa, instalou um escritório no andar superior e reduziu drasticamente suas viagens. Pela primeira vez desde a morte de Marina, ele se sentia realmente presente na vida dos filhos. Uma manhã de sábado, encontrou Pedro desenhando na mesa da cozinha enquanto Conceição preparava o almoço e Dona Benedita ajudava Miguel com a lição de casa. O que está desenhando? Roberto perguntou, se aproximando do filho mais velho. Nossa família. Pedro mostrou o desenho orgulhoso. No papel havia 5 figuras. Ele mesmo, Miguel, Roberto, Conceição e Dona Benedita. Todos estavam sorrindo de mãos dadas em frente a uma casa. Ficou lindo, Roberto disse emocionado. Posso guardar este desenho? Pode, mas papai... O quê? Onde está a mamãe? Roberto engoliu em seco. Desde que Conceição voltara, as crianças haviam parado de mencionar a mãe constantemente, mas ocasionalmente ainda faziam perguntas. O que você acha? Roberto devolveu a pergunta. Pedro pegou um lápis de cor amarelo e desenhou uma figura feminina no céu acima da família. Acho que ela está aqui, cuidando da gente lá de cima. É uma ideia bonita, Roberto concordou. A Conceição disse que as pessoas que a gente ama nunca vão embora completamente. Ficam no nosso coração e na nossa memória. Roberto olhou para Conceição, que fingiu não estar ouvindo, mas sorria discretamente. E vocês sentem que a mamãe ainda está presente de alguma forma? Sinto. Miguel se aproximou da conversa. Quando a gente está feliz, é como se ela estivesse feliz também. E quando a gente está triste? Roberto perguntou. Aí a gente lembra das coisas boas que ela fazia, Pedro explicou, e fica menos triste. Roberto abraçou os 2 filhos, impressionado com a maturidade emocional que haviam desenvolvido com a ajuda de Conceição. Vocês são meninos muito sábios, disse. A Conceição que ensina a gente a pensar sobre essas coisas, Miguel disse honestamente. Naquela tarde, Roberto pediu para conversar com Conceição no jardim, enquanto as crianças brincavam com Dona Benedita na sala. Quero agradecer mais uma vez por tudo que você fez pelos meninos, disse. A forma como você os ajudou a lidar com a perda da mãe foi perfeita. Não existe forma perfeita, Sr. Roberto. Cada criança processa o luto de um jeito. Eu só tentei dar ferramentas emocionais para eles lidarem com a saudade. Ferramentas emocionais? Sim. Como transformar a saudade em gratidão pelas memórias boas? Como entender que amar alguém que morreu não machuca, mas fortalece? Como aceitar que a vida continua, mas o amor fica? Onde você aprendeu isso?
Conceição sorriu tristemente. Perdi meu pai quando tinha 15 anos. Minha mãe ficou muito deprimida e eu tive que aprender sozinha a lidar com a dor. Não queria que Pedro e Miguel passassem pelo mesmo. Não sabia que seu pai havia morrido. Acidente de trabalho. Ele era pedreiro, caiu de um andaime. Durante muito tempo eu tive raiva de Deus, da vida, de tudo. E o que mudou? Conheci um pastor que me explicou que raiva é uma emoção normal quando perdemos alguém, mas que ela pode nos consumir se não aprendermos a transformá-la em algo positivo. Foi por isso que começou a ler a Bíblia? Foi. E descobri que lá tinha muitas histórias de pessoas que passaram por perdas e sofrimentos, mas encontraram formas de seguir em frente sem perder a esperança. Roberto ficou quieto por alguns minutos observando os filhos pela janela. Conceição, posso confessar uma coisa? Claro. Quando Marina morreu, eu também fiquei com raiva. Raiva dela por ter saído de casa naquele dia. Raiva do motorista que causou o acidente. Raiva de mim mesmo por não ter impedido ela de sair. É normal sentir raiva quando perdemos alguém de forma inesperada, mas eu direcionei essa raiva para tudo que lembrasse morte ou espiritualidade. Achava que se os meninos não pensassem nisso, sofreriam menos. E na verdade eles sofriam mais, porque não tinham como processar a perda. Exatamente. Você deu a eles o que eu não consegui dar, uma forma saudável de lidar com a ausência da mãe. Senhor Roberto, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor já conseguiu perdoar? A si mesmo, ao motorista, a situação? Roberto demorou para responder. Ainda estou aprendendo. É um processo. Não acontece da noite para o dia, mas é importante para o senhor e para as crianças também. Por que para as crianças? Porque elas percebem quando o pai ainda carrega mágoa no coração, e isso as impede de processar completamente a própria dor. Naquela noite, Roberto ficou pensando na conversa com Conceição. Ela tinha razão sobre ele ainda carregar raiva e culpa pela morte de Marina. Talvez fosse hora de procurar ajuda profissional para si mesmo. Na segunda-feira, ligou para um psicólogo especializado em luto que um amigo havia recomendado. Marcou a primeira consulta para a quarta-feira seguinte. Conceição, disse durante o jantar, vou começar a fazer terapia. Ela o olhou surpresa. Que bom, senhor Roberto. Acho que vai te fazer bem. O que é terapia? Miguel perguntou. É quando a gente conversa com uma pessoa especial sobre nossos sentimentos. Conceição explicou. Para entender melhor nossas emoções. Como quando a gente conversa com você? Pedro perguntou. Parecido, mas o terapeuta estudou especialmente para ajudar pessoas com problemas emocionais mais complicados. O papai está doente? Miguel perguntou preocupado. Não doente, Roberto explicou. Mas às vezes, a gente precisa de ajuda para lidar com sentimentos difíceis, como a saudade da mamãe. Você também sente saudade da mamãe? Pedro perguntou surpreso. Sinto muita saudade. Todo dia. Mas você nunca fala sobre ela, Miguel observou. Roberto olhou para Conceição, que o encorajou com o olhar. É que eu estava tentando ser forte para vocês. Achava que se eu não demonstrasse tristeza, vocês ficariam menos tristes também. Mas a gente fica triste do mesmo jeito, Pedro disse. E fica estranho quando você não fala sobre ela. É como se ela não fosse importante para você, Miguel completou. Roberto sentiu um nó na garganta. A mamãe é a pessoa mais importante da minha vida, junto com vocês. Então, por que não fala sobre ela? Porque... Roberto hesitou. Porque dói muito, e eu tenho medo de chorar na frente de vocês. Mas chorar não é ruim, Miguel disse. A Conceição disse que chorar é como a chuva, limpa tudo e depois o sol aparece. Roberto olhou para a Conceição com admiração. Como ela conseguia transformar conceitos complexos em analogias que crianças entendiam. Vocês gostariam que eu falasse mais sobre a mamãe? Sim, os dois disseram juntos. Conta como vocês se conheceram, Pedro pediu. E por que vocês se casaram, Miguel completou. Roberto respirou fundo. Pela primeira vez em 2 anos ia falar sobre Marina, sem tentar esconder as emoções. A mamãe trabalhava na empresa do vovô quando eu a conheci.
Ela era secretária do departamento de vendas e eu era um estagiário novato que vivia fazendo besteira. As crianças riram. Que tipo de besteira? Pedro perguntou. Uma vez eu apaguei sem querer um arquivo importante do computador. Sua mãe ficou 2 horas me ajudando a recuperar os dados, mesmo não sendo obrigação dela. Ela era boa, Miguel comentou. Era a pessoa mais boa que já conheci. E também a mais bonita. Roberto sorriu. Eu ficava inventando desculpas para ir ao departamento dela só para vê-la. Como assim? Fingia que precisava entregar documentos ou que estava perdido no prédio. Qualquer bobagem só para ter motivo de falar com ela. E ela sabia? Claro que sabia. Roberto riu. Mulheres sempre sabem essas coisas, mas ela achava engraçado. E como você pediu ela em namoro? Roberto pausou, sentindo as lágrimas chegarem aos olhos. Foi no dia do meu aniversário de 18 anos. Ela tinha organizado uma festa surpresa no escritório, com bolo e tudo. Na hora de partir, eu criei coragem e perguntei se ela queria jantar comigo no fim de semana. E ela disse sim? Disse que pensaria. Me deixou esperando 3 dias. Roberto riu entre as lágrimas. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. E depois? Depois namoramos por 2 anos, ficamos noivos por 1 ano e nos casamos quando eu tinha 21 e ela 20. E foram felizes para sempre? Miguel perguntou com os olhos brilhando. Roberto enxugou as lágrimas que escorriam livremente agora. Foram felizes enquanto puderam, e a maior felicidade da nossa vida foram vocês dois. Pedro se levantou da cadeira e abraçou o pai. Obrigado por contar sobre a mamãe, papai. É bom saber como vocês se conheceram. Miguel também se aproximou para o abraço. Roberto abraçou os filhos, sentindo um alívio que não experimentava há anos. Pela primeira vez desde a morte de Marina, havia falado sobre ela de forma natural, sem esconder as emoções. Podemos conversar sobre a mamãe mais vezes? Pedro perguntou. Sempre que vocês quiserem. Dona Benedita, que havia assistido à conversa em silêncio, limpou os próprios olhos com o lenço. Roberto, ela disse, sua esposa ficaria orgulhosa de ver como você está aprendendo a ser pai de verdade. Conceição sorriu e tocou gentilmente o ombro de Roberto. Acho que todos nós estamos aprendendo a ser uma família de verdade. Naquela noite, Roberto colocou os meninos na cama e, pela primeira vez, contou uma história sobre Marina. Falou sobre como ela cantava canções de ninar desafinadas, mas com muito amor, e como sempre inventava histórias malucas na hora do banho. A mamãe inventava histórias? Miguel perguntou impressionado. As melhores histórias. Tinha uma sobre um peixinho que queria voar e acabava virando pássaro por um dia. Conta essa, Pedro pediu. Amanhã, Roberto prometiu. Agora vocês precisam dormir. Papai, Miguel disse quando Roberto já estava desligando a luz. Obrigado por falar da mamãe. Agora ela parece mais presente. Para mim também, filho. Para mim também. Quando saiu do quarto, encontrou Conceição arrumando a cozinha. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por me ensinar a ser pai dos meus próprios filhos. O senhor sempre foi pai. Só precisava aprender a demonstrar. Como você ficou tão sábia sendo tão nova? Conceição sorriu. Acho que a vida ensina a gente quando a gente está disposto a aprender. Conceição, posso fazer mais uma pergunta pessoal? Pode. Você é feliz aqui? Fazendo parte da nossa família maluca? Ela parou de secar os pratos e o olhou seriamente. Senhor Roberto, eu nunca fui tão feliz na minha vida. Cuidar do Pedro e do Miguel, ver minha mãe se recuperando, fazer parte de uma família que se ama. É mais do que eu sonhei ter um dia. Então você pretende ficar conosco por muito tempo? Se vocês me quiserem, eu gostaria de ficar para sempre. Até os meninos crescerem e não precisarem mais de mim. Sempre vamos precisar de você. Pode não ser da mesma forma, mas sempre. Na semana seguinte, Roberto começou a terapia. O psicólogo o ajudou a entender que sua raiva e culpa pela morte de Marina estavam impedindo não apenas seu próprio luto, mas também interferindo na educação dos filhos. Você estava protegendo as crianças da dor ou protegendo a si mesmo? O terapeuta perguntou durante a 3ª sessão. Acho que
Protegia a mim mesmo, Roberto admitiu. Era mais fácil não falar sobre ela do que lidar com minha própria saudade. E como se sente agora depois de começar a compartilhar memórias dela com as crianças? Aliviado, como se um peso tivesse saído das costas. As crianças demonstraram algum sinal de que falar sobre a mãe as deixa mais tristes? Pelo contrário, elas parecem mais felizes, mais relaxadas, como se finalmente pudessem ser naturais sobre sentir saudade. Isso mostra que você estava projetando seu próprio medo nas crianças. Elas precisavam falar sobre a mãe para processar a perda de forma saudável. Roberto voltava das sessões de terapia com novas perspectivas sobre a paternidade e sobre seu próprio luto. Gradualmente, falar sobre Marina se tornou natural na rotina familiar. Durante o jantar, Pedro contava que sonhara com a mãe. Miguel perguntava se ela gostaria de seus desenhos. Roberto compartilhava memórias de quando eles eram bebês. Conceição ajudava a contextualizar as lembranças de forma positiva, sempre reforçando que o amor não acaba com a morte. Um dia, Miguel chegou da escola com uma pergunta que pegou Roberto desprevenido. Papai, você vai se casar de novo? A pergunta foi feita durante o lanche, com Conceição e Dona Benedita presentes. Todos ficaram em silêncio. Por que pergunta isso, Miguel? Porque o colega da minha classe disse que todos os pais que ficam viúvos se casam de novo, e ele perguntou se você também ia. Roberto olhou para Conceição, que desviou o olhar discretamente. E o que você respondeu para ele? Disse que não sabia. Você vai? Não sei, filho. Por enquanto não penso nisso. Mas, se você se casar... Pedro se intrometeu. A nova esposa vai ser nossa madrasta? Se um dia eu me casar de novo, ela seria oficialmente madrasta de vocês. Mas isso não significaria que ela seria mais importante que a Conceição, por exemplo. Como assim? Miguel perguntou confuso. Roberto percebeu que tinha chegado a um território delicado, mas decidiu ser honesto. Bem, existem diferentes tipos de amor e diferentes tipos de família. A Conceição cuida de vocês com amor, mas não é nossa parente de sangue. Mesmo assim, ela é parte da nossa família, não é? As crianças assentiram. Uma madrasta seria diferente. Seria uma mulher que eu amaria como mulher e que também amaria vocês como filhos. Mas isso só aconteceria se fosse alguém muito especial, que vocês também gostassem. E a mamãe? Miguel perguntou. Se você se casar de novo, vai esquecer da mamãe? Nunca vou esquecer da mamãe de vocês. Ela foi o amor da minha vida e sempre será especial no meu coração. Então, como pode amar outra pessoa? Roberto pensou em como explicar esse conceito complexo para crianças. Olha, vocês amam a Conceição, não amam? Amamos, Pedro disse. E isso faz vocês amarem menos a mamãe? Não, Miguel respondeu pensativo. São amores diferentes. Exato. O coração tem espaço para muitos tipos de amor. Amar uma nova pessoa não diminui o amor que sinto pela mamãe de vocês. Conceição, que havia permanecido quieta durante toda a conversa, finalmente falou. Meninos, o importante é saber que se um dia seu pai encontrar alguém especial, será porque essa pessoa vai fazer bem para toda a família. E isso é bom. Você acha que o papai devia se casar de novo? Pedro perguntou diretamente para ela. Conceição corou levemente. Acho que seu pai merece ser feliz. E se ele encontrar alguém que o faça feliz e que também ame vocês, seria uma bênção. E você? Miguel perguntou. Você vai se casar um dia? Talvez. Conceição sorriu. Se aparecer alguém especial. Como seria o homem especial para você? Pedro perguntou curioso. Teria que ser alguém que entendesse que vocês são parte da minha vida. Alguém que amasse crianças e que fosse bom e carinhoso. Roberto observava a conversa com interesse. Nunca havia pensado em Conceição como uma mulher que pudesse ter relacionamentos amorosos. Para ele, ela era simplesmente a babá perfeita. Mas agora, ouvindo-a falar sobre suas expectativas românticas, ele a via sob uma nova perspectiva. E teria que ser bonito? Miguel perguntou. Beleza é importante, Conceição riu. Mas bondade é mais importante ainda. E rico? Não precisa ser rico,
mas precisa ser trabalhador e responsável. E da nossa religião? Conceição olhou para Roberto antes de responder. Seria bom se ele acreditasse em Deus, mas o mais importante é que fosse uma pessoa de bom coração. Naquela noite, Roberto ficou pensando na conversa. Era natural que Conceição quisesse se casar e ter sua própria família um dia. Ela tinha apenas 28 anos, era bonita, inteligente e carinhosa. Qualquer homem seria sortudo em tê-la como esposa, mas a ideia de perdê-la o incomodava profundamente. Não apenas pelos meninos, mas por ele mesmo também. Quando foi isso que Conceição havia se tornado mais que uma funcionária para ele? Quando começou a admirar não apenas sua competência profissional, mas sua sabedoria, sua gentileza, sua forma de ver a vida? Roberto balançou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Conceição era uma funcionária maravilhosa que se tornara parte da família, mas ainda assim, uma funcionária. Ele não podia complicar essa relação tendo sentimentos inadequados por ela. Mas era tarde demais. Os sentimentos já estavam lá, crescendo silenciosamente há meses. No dia seguinte, Roberto tentou agir normalmente, mas se pegou prestando mais atenção em Conceição, na forma como ela sorria quando brincava com as crianças, na paciência infinita com que explicava as lições de casa, na graciosidade de seus movimentos na cozinha. Senhor Roberto, ela disse durante o almoço, está tudo bem? Parece preocupado. Está tudo normal, ele mentiu. Apenas pensando em questões do trabalho. Se precisar de alguma coisa, pode falar comigo. Obrigado. Mas o que ele precisava era exatamente o que não podia falar. Estava se apaixonando por ela. Durante a sessão de terapia daquela semana, Roberto decidiu abordar o assunto. Doutor, posso falar sobre uma situação complicada? Claro. Acho que estou desenvolvendo sentimentos por uma pessoa inadequada. Inadequada como? Ela trabalha para mim. É a babá dos meus filhos. O terapeuta o observou atentamente. E o que faz esses sentimentos serem problemáticos, na sua opinião? Além da questão profissional óbvia, ela é 7 anos mais nova, de classe social diferente, funcionária da minha casa. Seria uma relação completamente desequilibrada. Você considera que ela não poderia ter interesse genuíno em você como pessoa? Não sei. Como saber se seria interesse real ou apenas conveniência? Ela depende do emprego, mora na minha casa, cuida da família dela com meu dinheiro. Essas são preocupações válidas, mas não necessariamente impeditivas. Como assim? Roberto, você está assumindo que ela seria incapaz de tomar uma decisão livre e esclarecida sobre seus sentimentos. Isso pode ser condescendente. Não tinha pensado por esse ângulo. E também está assumindo que qualquer interesse dela seria necessariamente interesseiro, o que pode ser uma defesa sua contra a vulnerabilidade de se abrir para o amor novamente. Roberto ficou quieto, processando as palavras do terapeuta. Você acha que é possível que eu esteja criando obstáculos inexistentes? É possível, mas também é possível que os obstáculos sejam reais. A questão é, como descobrir? Como? Conversando, sendo honesto sobre seus sentimentos e dando a ela a oportunidade de ser honesta sobre os dela. E se ela disser que não tem interesse, como continuar convivendo na mesma casa? E se ela disser que tem interesse, como lidar com isso? Roberto sorriu. Está me fazendo pensar em todas as possibilidades, não é? Estou ajudando você a ver que está focando apenas nos cenários negativos. Talvez seja a hora de considerar que algo bom pode acontecer também. Quando saiu da consulta, Roberto estava confuso, mas menos ansioso. Talvez realmente fosse hora de ser honesto sobre seus sentimentos. Primeiro consigo mesmo, depois com Conceição. Naquela noite, depois de colocar as crianças na cama, ele encontrou Conceição na cozinha preparando o lanche para o dia seguinte. Conceição, podemos conversar? Claro. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. Sobre algum problema com as crianças? Não, sobre nós. Ela o olhou surpresa. Nós? É. Sobre nossa relação. Conceição secou as mãos no pano de prato e se encostou na bancada. Aconteceu algo que o incomodou? Não. Na verdade, aconteceu algo que me deixou confuso.
Como assim? Roberto respirou fundo. Conceição, você está feliz aqui? Não profissionalmente, mas pessoalmente? Estou. Muito feliz. Por quê? E você se vê ficando aqui para sempre, mesmo depois que os meninos crescerem? Senhor Roberto, não entendo aonde quer chegar. É que... Sally hesitou. Eu me acostumei com sua presença de uma forma que vai além do trabalho. Conceição o olhou fixamente. Como assim? Você se tornou importante para mim. Muito importante. Também considero o senhor importante. E as crianças são... Não é sobre as crianças, Conceição, é sobre mim. Sobre como eu me sinto em relação a você. Um silêncio desconfortável se instalou na cozinha. Conceição baixou o olhar. Senhor Roberto? Roberto. Pode me chamar de Roberto. Ela o olhou novamente. Roberto, o que está tentando dizer? Estou tentando dizer que você não é mais apenas a babá dos meus filhos. Para mim, você é muito mais que isso. Como assim muito mais? Roberto se aproximou um passo. Conceição, acho que estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Conceição abriu a boca como se fosse falar, depois a fechou novamente. Roberto, Você não precisa responder agora. Sei que é uma situação complicada, só precisava ser honesto sobre o que estou sentindo. Há quanto tempo você se sente assim? Não sei ao certo. Foi acontecendo gradualmente, talvez desde que você voltou, ou talvez até antes, mas eu não me permitia admitir. Conceição se afastou um pouco, claramente desconfortável. Roberto, isso muda tudo. Por quê? Tem que mudar? Como não? Eu sou sua funcionária. Moro na sua casa. Dependo do seu emprego. E se não fosse funcionária? Se fosse apenas uma mulher por quem me apaixonei? Mas eu sou funcionária. Pode deixar de ser. Como? Se você tivesse sentimentos correspondentes, poderíamos encontrar uma forma de mudar nossa relação. Você continuaria morando aqui, continuaria cuidando dos meninos se quisesse, mas não seria mais empregada. Seria parte da família de uma forma diferente. Conceição balançou a cabeça. Roberto, isso é muito confuso, muito complicado. Eu sei. Desculpe por ter complicado as coisas. Não é que você complicou, é que... Eu também tenho sentimentos. Roberto sentiu o coração acelerar. Tem? Tenho. Mas tentei ignorar justamente por causa da nossa situação. Que tipo de sentimentos? Conceição corou. Admiração, carinho e... sim, talvez algo mais. Algo mais? Roberto, você é um homem bom, inteligente, generoso, um pai maravilhoso. Qualquer mulher se sentiria atraída por você. Mas nossa situação é complicada demais. Há muito em jogo. As crianças, minha mãe, minha estabilidade. E se garantíssemos que nada disso mudaria, independente do que acontecer entre nós? Como pode garantir isso? Se não der certo entre a gente, como ficaria? Eu teria que ir embora, as crianças sofreriam, minha mãe ficaria sem tratamento. Roberto se aproximou novamente. Conceição, olha para mim. Ela levantou o olhar. Eu prometo que nunca deixaria você ou sua mãe desamparadas, independente do que acontecer. Vocês são família agora. Mas se não desse certo entre nós, seria impossível continuar morando aqui. Talvez. Mas também pode dar certo, muito certo. Conceição ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando internamente. Roberto, preciso de tempo para pensar. Claro. Quanto tempo precisar? E preciso que prometa que nada vai mudar entre nós até eu decidir. Não posso ficar constrangida no meu próprio trabalho. Prometo. Vamos agir normalmente. E as crianças não podem saber de nada até termos certeza do que queremos. Concordo. Conceição assentiu. Então, boa noite, Roberto. Boa noite, Conceição. Ela saiu da cozinha, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos e uma mistura de esperança e ansiedade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando.
Nos dias seguintes, Roberto e Conceição mantiveram uma cordialidade profissional, mas havia uma tensão subjacente que não existia antes. Eles evitavam ficar sozinhos e limitavam suas conversas ao essencial sobre as crianças e a casa. Pedro notou a mudança. Papai, você e a Conceição brigaram? Não, filho. Por que pergunta? Vocês não conversam mais como antes. E ela parece meio triste. Roberto se preocupou. A última coisa que queria era que suas questões pessoais afetassem as crianças. Vou conversar com ela então. Naquela noite, ele bateu na porta do quartinho onde Conceição e Dona Benedita moravam. Conceição, posso falar com você um minuto? Claro. Ela saiu, fechando a porta atrás de si. O que foi? Pedro notou que estamos estranhos. Não podemos deixar as crianças perceberem que algo mudou. Você tem razão, desculpe. Não precisa pedir desculpa, eu que criei essa situação. Conceição o olhou nos olhos pela primeira vez desde a conversa na cozinha. Roberto, posso fazer uma pergunta? Pode. Se eu disser que não posso corresponder seus sentimentos, como vai ficar? Como assim? Você conseguiria continuar me vendo apenas como o babá dos seus filhos? Conseguiria esquecer o que disse? Roberto pensou honestamente antes de responder. Não sei. Seria difícil, mas tentaria. E se eu disser que posso corresponder, mas que tenho medo das consequências? Então trabalharíamos juntos para minimizar os riscos. Que tipo de relacionamento você estaria disposto a ter comigo? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? Você me vê como uma possível namorada, uma possível esposa, alguém só para ter por perto. Roberto entendeu que ela estava perguntando sobre suas intenções. Conceição, eu não pensei detalhes específicos. Só sei que quero você na minha vida. Se como namorada, como esposa, como... Não sei. Só quero você. Mas precisa saber. Se vamos começar algo, preciso entender suas expectativas. Roberto refletiu por um momento. Então, vou ser completamente honesto. Sim, eu te vejo como uma possível esposa. Você já prova todos os dias que seria uma mãe maravilhosa para Pedro e Miguel. Você é inteligente, carinhosa, responsável. Todas as qualidades que eu procuraria em uma companheira para a vida toda. E você acha que seus filhos aceitariam isso? Acho que eles já te amam como uma segunda mãe. Se oficializássemos isso, acho que ficariam felizes. E sua família? Seus amigos? Como reagiriam se você se casasse com a antiga babá? Roberto suspirou. Essa é uma questão complicada. Alguns podem não entender. Mas a opinião deles não deveria importar se somos felizes. Mas importa, Roberto. Principalmente para as crianças. Elas não podem crescer ouvindo comentários sobre a origem da madrasta. Você se preocupa com o que as pessoas vão pensar sobre nossa diferença social? Me preocupo com o que isso pode afetar as crianças. E me preocupo que você um dia se arrependa. Arrepender de quê? De ter se casado abaixo do seu nível social. Roberto se irritou. Conceição, primeiro, eu não considero que você esteja abaixo do meu nível. Segundo, se alguém tiver problema com nossas origens diferentes, o problema é da pessoa, não nosso. É fácil dizer isso agora, mas e quando estivermos em um jantar com seus sócios e eu cometer alguma gafe social? Quando eu não souber usar o garfo certo ou falar sobre assuntos que não entendo? Primeiro, você é mais educada que metade dos meus conhecidos. Segundo, essas coisas se aprendem. Terceiro, se alguém te julgar por isso, não é pessoa que merece nosso convívio. Conceição sorriu pela primeira vez na conversa. Você realmente acredita nisso? Acredito. Conceição, você tem qualidades que não se compram com dinheiro. Bondade, sabedoria, amor genuíno. Isso vale mais que qualquer educação formal. E se não der certo? Se descobrirmos que somos incompatíveis como casal, então tentaremos resolver. E se mesmo assim não der certo, encontraremos uma forma civilizada de lidar com isso. Mesmo que signifique eu ter que ir embora? Roberto hesitou. Não quero nem pensar nessa possibilidade, mas se fosse absolutamente necessário, sim, faria o que fosse melhor para todos. Conceição ficou quieta por alguns minutos. Roberto, posso contar um segredo? Pode. Eu também tenho sentimentos por você.
há mais tempo do que gostaria de admitir. O coração de Roberto disparou. Desde quando? Desde antes de ser demitida da primeira vez, mas nunca imaginei que poderia ser correspondida. Por quê? Porque você é Roberto Almeida Santos, rico, bem-sucedido, bonito, e eu sou só a Conceição da Vila Madalena. Você é Conceição, a mulher mais incrível que já conheci. Conceição corou. Roberto, se formos tentar alguma coisa, tem que ser devagar, muito devagar. Do jeito que você quiser. E tem que ser longe das crianças até termos certeza. Combinado. E minha mãe não pode saber no começo. Ela ficaria muito preocupada. Entendo. Então, talvez possamos começar como amigos especiais. Roberto sorriu. Amigos especiais? É, amigos que se gostam um pouco mais que amigos normais. Posso beijar amigos especiais? Conceição riu. Talvez, ocasionalmente. Roberto se aproximou dela devagar, dando tempo para que ela mudasse de ideia. Ela não recuou. Ele tocou gentilmente o rosto dela com a mão e a beijou suavemente nos lábios. Foi um beijo casto, quase tímido, mas carregado de emoção. Foi nosso primeiro beijo, Conceição murmurou quando se separaram. Foi perfeito. Agora precisamos voltar a agir normalmente com as crianças. Conseguimos. E nada de beijos quando elas estiverem por perto. Prometido. E nada de olhares apaixonados durante o jantar. Roberto riu. Vou tentar. Roberto? Sim? Obrigada por ser honesto sobre seus sentimentos. Obrigado por dar uma chance para nós. Nos dias seguintes, Roberto e Conceição gradualmente voltaram à normalidade aparente. Mas agora havia uma dimensão nova em sua relação. Pequenos toques acidentais na cozinha, sorrisos mais demorados, conversas mais íntimas depois que as crianças dormiam. Uma semana depois da conversa, Roberto chegou em casa com flores. Para quem são as flores? Miguel perguntou curioso. Para a Conceição, Roberto disse naturalmente, para agradecer por cuidar tão bem de vocês. Que legal! Pedro aprovou. A Conceição merece flores. Conceição recebeu o buquê com um sorriso tímido. Obrigada. São lindas. Foi só um agradecimento. Roberto disse para as crianças, mas seus olhos disseram algo diferente para Conceição. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Roberto foi até a cozinha buscar água e encontrou Conceição arrumando as flores em um vaso. Gostou? Perguntou baixinho. Adorei. Mas não precisa me dar presentes. Quero dar. Você merece. Roberto. Sim? Posso contar outra coisa? Claro. Nunca ninguém me deu flores antes. Roberto se surpreendeu. Nunca. Nunca. Nem em aniversário, nem em Dia das Mulheres. Nunca. Como isso é possível? Você é linda, inteligente. Nunca namorei homens que dessem flores. Ela riu. Na verdade, nunca namorei homens muito românticos. Quantos namorados você teve? Poucos. E nenhum sério. Depois que meu pai morreu, eu me concentrei em ajudar minha mãe e trabalhar. E agora? Está pronta para algo sério? Conceição o olhou nos olhos. Com a pessoa certa, sim. E eu posso ser essa pessoa certa. Ainda estamos descobrindo, não é? Roberto se aproximou dela novamente. Posso beijar você de novo? Pode. Desta vez, o beijo foi mais longo, mais intenso. Quando se separaram, ambos estavam respirando mais rápido. Conceição? Sim. Acho que estou me apaixonando cada dia mais. Eu também. Isso me deixa feliz e assustado ao mesmo tempo. Por que assustado? Porque não quero estragar o que já temos. Nossa família está funcionando perfeitamente. Se complicarmos as coisas, Conceição colocou a mão no rosto dele. Roberto, às vezes, para melhorar ainda mais uma coisa boa, precisamos arriscar um pouco. Você acha que vale o risco? Acho. E você? Roberto olhou ao redor da cozinha, imaginando a casa sem Conceição. Imaginou as manhãs sem sua risada, as noites sem suas conversas sábias, os fins de semana sem sua presença calorosa. Vale todo o risco do mundo, disse finalmente. Nas semanas seguintes, Roberto e Conceição começaram a se conhecer como homem e mulher,
não apenas como patrão e funcionária. Descobriram que tinham mais em comum do que imaginavam. Ambos adoravam filmes antigos. Conceição sabia cozinhar pratos que Roberto nem sonhava. Roberto conhecia lugares em São Paulo que ela nunca visitara. Ela o ensinava paciência. Ele a ensinava a sonhar alto. Conceição. Roberto disse uma noite enquanto assistiam um filme depois que as crianças dormiram. Posso te perguntar uma coisa? Pode. Qual é seu maior sonho? Ela pensou por um momento. Ter uma família própria. Filhos, um marido que me ame. Uma casa cheia de risadas. Sonho simples, né? É o sonho mais bonito que existe. E sabe o que mais? O quê? Você já tem parte disso. Pedro e Miguel te amam como filhos. A casa está sempre cheia de risadas quando você está aqui. E o marido que me ame? Roberto segurou a mão dela. Talvez você já tenha encontrado ele também. Roberto, não brinca com isso. Não estou brincando. Estou falando sério. Você me ama? A pergunta ficou suspensa entre eles. Roberto não havia pensado conscientemente sobre usar a palavra amor, mas quando ela perguntou, a resposta veio naturalmente. Sim, eu amo você. Conceição sentiu os olhos encherem de lágrimas. Mesmo? Mesmo. Amo sua bondade, sua sabedoria, sua forma de ver o mundo. Amo como você cuida dos meus filhos. Amo como você me faz querer ser um homem melhor. Roberto, e você? Pode me amar também? Já te amo, ela disse baixinho. Há mais tempo do que deveria. Roberto puxou ela para seus braços e a beijou mais apaixonadamente do que antes. Conceição, eu quero que seja minha esposa. O quê? Ela se afastou surpresa. Você está pedindo em casamento? Estou, ou pelo menos estou dizendo que quero pedir quando for a hora certa. Mas a gente mal começou a namorar. Conceição, a gente convive há 2 anos. Eu já sei tudo o que preciso saber sobre você. Sei que é a mulher da minha vida. E as crianças? Vão ficar felizes, elas já te amam. E sua família? Vai ter que aceitar, você vai fazer parte da família Santos. Conceição Santos. Ela testou o som. Parece estranho. Parece perfeito. Roberto, isso é muito rápido. O tempo não importa quando a gente tem certeza. Você tem certeza dos seus sentimentos? Tenho. Então vamos namorar oficialmente primeiro. Vamos contar para as crianças, para sua mãe, para todo mundo. E depois? Depois vamos nos casar e ser felizes para sempre. Conceição riu entre as lágrimas. Você faz parecer tão simples. Porque é simples quando a gente se ama. Roberto? Sim, eu aceito. Aceita o quê? Namorar você oficialmente e, quando for a hora, aceito me casar com você também. Roberto a girou nos braços, fazendo-a rir. Eu te amo, Conceição Maria Silva. E eu te amo, Roberto Almeida Santos. No dia seguinte, Roberto chamou Pedro e Miguel para uma conversa séria. Meninos, a Conceição e eu temos uma novidade para vocês. As crianças se entreolharam claramente curiosas. Que novidade? Pedro perguntou. Nós decidimos namorar. Silêncio total. Roberto ficou preocupado com a reação. Isso significa que vocês vão se beijar? Miguel perguntou, fazendo cara de nojo. Roberto e Conceição riram. Às vezes, Conceição respondeu. Vocês se incomodam? Nós gostamos da Conceição, Pedro disse. Se vocês se gostam também, tudo bem. Ela vai ser nossa madrasta? Miguel perguntou. Talvez no futuro, Roberto disse. Por enquanto ela é minha namorada. E continua sendo a pessoa que cuida de vocês. Mas agora ela cuida do papai também? Pedro perguntou. Não é bem assim, Conceição explicou. A gente se cuida mutuamente, como pessoas adultas fazem quando se amam. Posso perguntar uma coisa? Miguel disse. Pode. Isso significa que vocês vão ter mais filhos? Roberto e Conceição se entreolharam, ambos vermelhos. Talvez um dia, Conceição disse. Vocês gostariam de ter um irmãozinho ou irmãzinha? Sim, os dois gritaram animados. Um bebê. Calma, Roberto riu. Primeiro a gente precisa se casar. Depois a gente pensa em bebês. Quando vocês vão se casar? Pedro perguntou. Ainda não decidimos, Conceição disse.
Essas coisas levam tempo. Mas vocês vão mesmo se casar? Miguel insistiu. Roberto olhou para Conceição, que assentiu. Sim, vamos nos casar. Os gritos de alegria das crianças ecoaram pela casa toda. Elas pularam, dançaram e abraçaram Roberto e Conceição repetidas vezes. A gente vai ter uma família de verdade, Pedro disse eufórico. Vocês já são minha família de verdade, Conceição disse emocionada. Agora só vamos oficializar. Naquela noite, Roberto ligou para seus pais para contar a novidade. Roberto, sua mãe, Dona Carmen, disse do outro lado da linha. Você tem certeza disso? Tenho, mãe. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Mas, filho, ela é a babá. Ela é a mulher que eu amo. E a melhor mãe que Pedro e Miguel poderiam ter. E a diferença de idade? A diferença social? Mãe, tenho 42 anos. Sei muito bem o que estou fazendo. Está bem, Dona Carmen suspirou. Se você é feliz, eu apoio. Quando vamos conhecê-la oficialmente? No próximo domingo. Vou levar ela e as crianças para almoçar com vocês. E ela sabe que somos uma família tradicional? Mãe, Conceição é mais educada e respeitosa que qualquer pessoa que conheço. Vocês vão amá-la. Espero que sim, filho. Depois Roberto conversou com o pai. Roberto, sua mãe está preocupada. Seu pai, Sr. Almeida, disse: mas eu confio no seu julgamento. Se escolheu essa moça, deve ser por bons motivos. Obrigado, pai. Significa muito para mim. Apenas certifique-se de que ela te ama pelo homem que você é, não pelo dinheiro que você tem. Tenho certeza absoluta disso. Conceição me conhece melhor que qualquer pessoa. E me ama apesar dos meus defeitos, não por causa das minhas qualidades financeiras. Então será bem-vinda à família. No domingo seguinte, Roberto levou Conceição, Pedro e Miguel para almoçar na casa dos avós. Conceição estava nervosa, mas tentava disfarçar. E se eles não gostarem de mim? Perguntou no carro. Vão gostar. Roberto segurou sua mão. Você é impossível de não gostar. Mas e se eu falar algo errado, ou usar o garfo errado? Conceição, relaxa. É só um almoço em família. Uma família muito rica e importante. Uma família que quer conhecer a mulher que faz seu filho feliz. Dona Carmen e Sr. Almeida receberam Conceição com cordialidade. Durante o almoço, ela respondeu todas as perguntas com honestidade e simplicidade, falando sobre sua família, seu trabalho e sua relação com as crianças. Conceição, Dona Carmen perguntou, o que você estudou? Terminei o ensino médio, senhora. Não tive oportunidade de fazer faculdade porque precisei trabalhar cedo. E tem planos de estudar no futuro? Tenho interesse, sim. Roberto me incentiva a fazer um curso superior. Em que área? Pedagogia ou psicologia? Gosto de trabalhar com crianças e entender o comportamento humano. Sr. Almeida se intrometeu. E como você vê seu futuro com nosso filho? Vejo com muita felicidade e responsabilidade. Conceição respondeu sem hesitar. Roberto é um homem maravilhoso e as crianças são minha paixão. Quero construir uma família sólida com eles. E não se intimida com a diferença social. Me intimida às vezes, ela admitiu honestamente. Mas Roberto me ensina que o que importa é o amor e o respeito mútuo. Estou disposta a aprender o que for necessário para me adaptar. Pedro interrompeu a conversa. Vovó, a Conceição faz o melhor bolo de cenoura do mundo. É mesmo? Dona Carmen sorriu. Talvez possa me ensinar a receita. Claro! Conceição se animou. Posso ensinar qualquer receita que a senhora quiser. E ela conta histórias muito legais, Miguel adicionou. Até o papai gosta de ouvir. Ao final do almoço, Dona Carmen puxou Roberto para um canto. Filho, ela é adorável. É mesmo? É. As crianças claramente a amam, e ela parece te amar de verdade também. Então vocês aprovam? Aprovamos, mas Roberto... Sim? Tem certeza de que quer se casar tão rápido? Vocês mal começaram a namorar. Mãe, a gente convive há 2 anos. Eu já conheço Conceição melhor que conhecia Marina quando nos casamos. Está bem, só queremos que seja feliz. Sou feliz, muito feliz. Sr. Almeida também deu sua aprovação. Roberto, sua namorada é uma moça de bom caráter.
Vai fazer bem para você e para as crianças. Obrigado, pai. E Roberto? Sim? Não deixe ela se sentir inferior por causa da origem. Ela vale tanto quanto qualquer mulher da nossa classe social. Não vou deixar, prometo. No carro, voltando para casa, Conceição estava mais relaxada. Seus pais são mais simpáticos do que imaginei. Eles gostaram de você. Mesmo. Minha mãe já está planejando nos dar a aliança de casamento da bisavó. Nossa, sério? Sério. Isso significa que você foi oficialmente aceita na família Santos. Roberto? Sim? Obrigada por me defender quando seu pai perguntou sobre a diferença social. Não precisa agradecer. É minha obrigação te proteger. E obrigada por me fazer sentir especial, não inferior. Você é especial, a mulher mais especial que conheço. Conceição se inclinou e beijou o rosto dele. Eu te amo. Eu também te amo. 3 meses depois, Roberto decidiu que era hora de oficializar o noivado. Organizou uma pequena festa surpresa em casa, convidando Dona Benedita, que já estava caminhando bem com a ajuda de uma bengala, seus pais e alguns amigos próximos. Conceição, ele disse no meio da festa, na frente de todos, quero fazer uma pergunta importante para você. Ela olhou ao redor, vendo todos sorrindo, e percebeu o que estava acontecendo. Roberto. Ele se ajoelhou na frente dela e tirou uma caixinha de veludo do bolso. Conceição Maria Silva, você aceita se casar comigo? A aliança era simples, mas elegante, exatamente do gosto dela. Sim, ela gritou entre lágrimas, claro que aceito. Todos aplaudiram. Pedro e Miguel correram para abraçá-los. Dona Benedita chorava de emoção. Dona Carmen e Senhor Almeida sorriram aprovando. Agora é oficial, Roberto disse colocando a aliança no dedo dela. Você vai ser minha esposa. E você vai ser meu marido, ela disse ainda sem acreditar completamente. E nós vamos ser uma família de verdade, Pedro gritou. Já somos uma família de verdade, Conceição disse abraçando as crianças. Agora só vamos ter um papel assinado para provar. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças dormiram, Roberto e Conceição se sentaram no sofá da sala, ela admirando a aliança nova. Consegue acreditar que vamos nos casar? Ela perguntou. Ainda parece um sonho às vezes. Um sonho muito bom. Conceição? Sim? Você é feliz? De verdade? Sou a mulher mais feliz do mundo. E você? Nunca imaginei que poderia ser tão feliz novamente depois de perder Marina. Você acha que ela ficaria feliz por nós? Roberto pensou na pergunta sinceramente. Acho que sim. Marina queria que Pedro e Miguel tivessem uma mãe e queria que eu fosse feliz. Você proporciona as duas coisas. Vou honrar a memória dela sendo a melhor mãe possível para os meninos. Você já é. Eles te amam como se você fosse a mãe biológica deles. Eu os amo como se fossem meus filhos biológicos. E no futuro, quando formos casados, gostaria de ter mais filhos. Com você, gostaria muito. Quantos? Quantos você quiser, ela riu, mas talvez 2 ou 3, para fazer companhia aos meninos. Uma casa cheia de crianças. Uma casa cheia de amor. Roberto beijou ela suavemente. Conceição Santos, testou o nome. Gosto do som disso. Eu também. Vai demorar para me acostumar, mas eu gosto. Quando você quer que seja o casamento? Quando você quiser. Que tal 6 meses? Tempo suficiente para planejar, mas não tanto que percamos o entusiasmo. Perfeito. E você quer uma festa grande? Não precisa ser grande, só as pessoas importantes, nossa família, alguns amigos próximos. Na igreja? Se você não se importar. Não me importo. Aliás, acho que seria bonito. Pedro e Miguel podem ser nossos pajens. Eles vão amar. E sua mãe pode ser sua madrinha. E sua mãe pode ser madrinha também. Podemos ter 2 madrinhas. Conceição? Sim? Obrigado. Pelo quê? Por ter salvado nossa família. Por ter me ensinado a ser pai de verdade. Por ter trazido amor de volta para esta casa. Obrigado você por ter me dado uma família. Por ter me amado apesar das diferenças.
por ter me feito sentir especial. Você é especial. Só com você. Roberto a puxou para mais perto. Conceição. Sim? Mal posso esperar para sermos marido e mulher. Eu também. E mal posso esperar para termos nossos próprios filhos. Eles vão ter os melhores irmãos mais velhos do mundo e os melhores pais. Com certeza. Eles ficaram abraçados no sofá, planejando o futuro e agradecendo pelo presente. Lá fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada, mas dentro da casa dos Santos havia paz, amor e a certeza de que haviam encontrado a felicidade. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima mas emocionante, Roberto e Conceição se casaram. Pedro e Miguel, elegantes em seus ternos de pajem, carregaram as alianças com orgulho. Dona Benedita, já caminhando sem ajuda, chorou de emoção vendo a filha em vestido de noiva. "Pode beijar a noiva", disse o pastor. E quando Roberto beijou Conceição, selando sua união, as crianças aplaudiram entusiasmadas, gritando: "Agora somos uma família de verdade para sempre. Fim da história. Agora conte para nós o que achou dessa história emocionante de superação e amor. De onde você está assistindo? Você acredita que o amor pode superar qualquer barreira social? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas próprias experiências sobre famílias que se formaram de maneiras especiais. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias que tocam o coração.